Vamos então dar sequência ao nosso estudo da Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela sua suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Allan Kardec. Capítulo 3. O bem e o mal. Fonte do bem e do mal. O instinto e a inteligência. Destruição dos seres vivos, uns pelos outros. Fonte do bem e do mal. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo esse princípio todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo o que provém dele deve compartilhar esses atributos, pois o que é infinitamente sábio, justo e bom não pode produzir nada irracional, mal e injusto. O mal que observamos não pode ter originado dele. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, seria ele chamado Ahriman, seja Satã. De duas uma, ou ele seria igual a Deus, ou, por consequência, também poderoso e eterno, ou seria inferior. Temos aqui a nota de rodapé número 49. O zoroastrismo, religião ancestral da Pérsia, propunha a existência de deuses gêmeos, Ahura Mazda, da bondade e da luz, e Angra Mainyu, o Ahriman, deus das trevas e do mal. O mundo estaria numa batalha entre o bem e o mal. Satã, personagem da Bíblia, é identificado como anjo caído do Novo Testamento. Nota do editor. Lendo novamente esse parágrafo. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, seria ele chamado Ahriman, seja Satã. De duas umas, ou ele seria igual a Deus e, por consequência, também poderoso e eterno, ou seria inferior. No primeiro caso, haveria duas potências rivais, lutando sem cessar, cada uma procurando desfazer o que o outro está fazendo, opondo-se mutuamente. Essa hipótese é inconciliável com a harmonia que se revela na ordem do universo. No segundo caso, sendo inferior a Deus, esse estaria subordinado a ele, não podendo ser eterno como ele, sem ser seu igual. Só poderia ter sido criado por Deus. Se foi criado, só poderia ter sido por Deus. Nesse caso, Deus teria criado o espírito do mal, o que seria a negação da sua infinita bondade. Conforme certa doutrina, o espírito do mal criado bom teria se tornado mal, e Deus, para puni-lo, teria o condenado a permanecer eternamente mal, dando-lhe a missão de seduzir os homens para lhes induzir ao mal. Ora, podendo uma única queda custar-lhes, vamos ler aqui a nota do rodapé 50, depois eu volto a ler este parágrafo. Nota 50. A queda, para as religiões dogmáticas, representa um evento no qual o homem, ou seja, o ser humano em sua origem, cometendo falta grave contra Deus, perdendo sua santidade, justa e sabedoria originais, caindo por castigo na condição presente, com sofrimento, ignorância, arrestamento ao pecado e à morte. Ou seja, haveria degradação da alma. A doutrina espírita, fundada no conceito da evolução da alma, desde simples e ignorante, por seu esforço, estabelece, por esta sólida lógica, a sua teoria. Isto é a nota do editor. Retomando e continuando. Ora, podendo uma única queda custar-lhes os mais cruéis castigos pela eternidade, sem esperança de perdão. Nisso não haveria só uma falta de bondade, porém uma crueldade premeditada, porque, para tornar a sedução mais fácil e melhor ocultar a armadilha, Satã estaria autorizado a se transformar em anjo de luz e a simular as obras próprias de Deus até o ponto de enganar.
Assim, haveria mais iniquidade e imprevidência da parte de Deus, porque dando toda a liberdade para Satã emergir das trevas e se entregar aos prazeres mundanos para arrastar os seres humanos, o provocador do mal seria menos punido que as vítimas de suas artimanhas, pois estas, caindo por fraqueza, uma vez no abismo, não mais podem sair. Deus lhe recusa um copo d'água para saciar sua sede. E durante toda a eternidade, com anjos, e ouve seus gemidos sem se deixar comover, ao mesmo tempo que permite a Satã todo o prazer que desejar. De todas as doutrinas sobre a teoria do mal, essa é sem dúvida a mais irracional e a mais ofensiva para com a divindade. Veja o céu e o inferno segundo o Espiritismo, na sua primeira parte, capítulo 9, Os Demônios. Entretanto, o mal existe e possui uma causa. Há várias classes de mal. Nós vamos ver aqui a nota 51. Nota 51. Na época de Allan Kardec, a filosofia ensinada na universidade, na escola normal, o atual magistério, nos colégios, era o espiritualismo racional. Na disciplina de moral teórica, uma das ciências filosóficas, ensinava-se a diferença entre o mal físico e o moral, para demonstrar uma revolucionária teoria fundamentada na liberdade pessoal, contrária ao dogma da queda e do castigo divino das religiões ancestrais e da coação extrema pelo materialismo. O mal físico consiste em dor, doença, morte. São consequências inevitáveis da organização dos seres sencientes, estimulante essencial para a sua atividade. O mal moral é a condição fundamental da liberdade. Sem o mal, o bem não é possível no mundo, pois se os seres humanos não pudessem errar, não estaria livre nem seria capaz de fazer o bem. Essa vida é uma época de provação e sem o mal físico e moral não há lugar para coragem, paciência, dedicação e demais virtudes. Isso está numa publicação francesa, a Filosofia Elementar, da Escola Normal. Isso é de 1864. Eu leio muito mal francês, me perdoem. Se vocês quiserem detalhes precisos, é só parar o vídeo e copiar esse item. Seguindo com a nota 51. A teoria moral espírita foi um desenvolvimento do espiritualismo racional. O espiritismo repousa, pois, sobre princípios gerais, independentes de todas as questões dogmáticas. Ele tem, é verdade, consequências morais, como todas as ciências filosóficas. Isso está escrito na Revista Espírita de 1859. Essa é uma nota do editor. Repetindo o parágrafo e continuando. Há várias classes de mal. Em primeiro lugar, há o mal físico e o mal moral. Também podemos classificar os males entre aqueles que os seres humanos podem evitar e os que são independentes de sua vontade. Entre estes últimos, é preciso incluir os flagelos naturais. Os seres humanos, cujas faculdades são limitadas, não podem compreender todos nem abranger o conjunto dos desígnios do Criador. Julga as coisas do ponto de vista da sua personalidade, dos interesses, das convenções artificiais que criou para si mesmo, não pertencentes à ordem da natureza. É por isso que, em geral, lhes parece prejudicial e injusto aquilo que condenaria justo e admirável, se conhecesse sua causa, seu objetivo e o resultado definitivo. Ao investigar a razão de ser e a utilidade de cada coisa, reconhecerá que tudo tem a marca da sabedoria infinita e se curvará ante a sabedoria, mesmo em relação às coisas que não compreenda. O ser humano recebeu uma inteligência por meio da qual ele pode afastar ou mesmo diminuir bastante os efeitos dos flagelos naturais. Quanto mais conhecimento adquire e avança na civilização, menos essas calamidades são desastrosas. Com sábia organização social, poderá até mesmo neutralizar seus efeitos, quando não puderem ser totalmente evitados. Dessa forma, para os mesmos flagelos, que são úteis na ordem geral da natureza e para o futuro, mas que nos atacam no presente,
Deus deu ao homem, ou seja, ao ser humano, com as faculdades com as quais dotou seu espírito, os meios de paralisar seus efeitos. Assim, o homem, o ser humano, limpa regiões insalubres, neutraliza os miasmas pestilentos. E temos aqui uma nota de rodapé, número 52. No século XIX, ainda havia a teoria, hoje superada, da existência de partículas causadoras das doenças. Na atmosfera que nos cerca, aparecem muitas vezes partículas que, respiradas com o ar, podem prejudicar gravemente a saúde. E essas partículas que se dá o nome miasmas. Revista Popular, primeiro volume, Lisboa, Imprensa Nacional, 1849, em sua página 210. Hoje é conhecida a causa das doenças transmissíveis por micro-organismos, como vírus e bactérias. Essa é uma nota do editor. Repetindo o parágrafo e continuando. Assim, o homem, ou seja, o ser humano, limpa as regiões insalubres, neutraliza os miasmas pestilentos, fertiliza terras não cultivadas, preserva-as de inundações, constroem-se casas mais saudáveis, mais fortes para suportar os ventos, tão necessários para a purificação da atmosfera, e se protege do clima. É assim, finalmente, que pouco a pouco a necessidade o faz criar as ciências, com a ajuda das quais ele melhora as condições de habitabilidade do globo e amplia o conjunto de seu bem-estar. Como o homem, ou seja, o ser humano, deve progredir, os males aos quais está exposto constituem um incentivo para o exercício de sua inteligência e de todas as suas faculdades físicas e morais, convidando-o à pesquisa dos meios para evitá-los. Se ele nada tivesse a temer, nenhuma necessidade o levaria à busca do melhor. Ele se entorpeceria na inatividade de sua mente. Não inventaria nem descobriria nada. A dor é o aguilhão que empurra o ser humano a seguir adiante no caminho do progresso. Mas os males mais numerosos são aqueles que o homem, ou seja, o ser humano, cria pelos próprios vícios, provenientes de seu orgulho, de seu egoísmo, de sua ambição, de sua ganância, de seus excessos de todas as coisas. Essa é a causa das guerras e calamidades que causam desavenças, injustiças, a opressão do fraco pelo forte e, finalmente, a maioria das doenças. Deus estabeleceu leis cheias de sabedoria, cujo objetivo é o bem. O ser humano encontra em si mesmo tudo o que é necessário para segui-las. Seu caminho é traçado por sua consciência e a lei divina está gravada em seu coração. Além do mais, Deus o recorda constantemente por seus messias e profetas, por todos os espíritos encarnados que receberam a missão de esclarecer, moralizar e contribuir para o seu aperfeiçoamento, assim como, nesses últimos tempos, pela multidão de espíritos desencarnados que se manifestam por todos os lados. Se os homens, ou seja, se os seres humanos, se conformarem rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida que evitariam os males mais graves, vivendo felizes na terra. Se não o faz, é em virtude de seu livre-arbítrio, que deve então aceitar as consequências. Mas Deus, cheio de bondade, colocou o remédio ao lado do mal. Quer dizer, do próprio mal faz nascer o bem. Chega um momento em que o excesso do mal moral se torna intolerável e faz o ser humano sentir a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, sente-se obrigado a procurar no bem o remédio que precisa, sempre em virtude de livre-arbítrio. Quando toma um caminho melhor, é por sua vontade e porque reconheceu as desvantagens da outra estrada. A necessidade o compele a melhorar moralmente para ser mais feliz, pois essa mesma necessidade o obrigou a melhorar as condições materiais de sua existência. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. O mal não é mais um atributo distinto, assim como o frio não é um fluido essencial. Nota 53, vamos ver. Kardec faz referência a uma teoria do seu tempo, de que o calor seria uma substância constituída de átomos imponderáveis, presentes nos corpos e transferível, o fluido calórico, enquanto o frio seria a sensação de perder esse fluido.
Essa teoria, composta por Lavoisier em seu Tratado Elementar da Química, está hoje superada pelo atual conceito de energia, então inexistente entre os conceitos da física. É importante, ao estudar as obras de Allan Kardec, contextualizar seu cenário cultural nos recursos da história e da filosofia das ciências, para compreender suas referências, respeitando a cronologia para não cair em anacronismos. Essa é uma nota do editor. Repetindo o parágrafo e continuando. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. O mal não é mais um atributo distinto, assim como o frio não é um fluido especial. Um é a negação do outro. Onde o bem não existe, há necessariamente o mal. Não fazer o mal já é o começo do bem. Deus só quer o bem. O mal somente vem pelo ser humano. Se houvesse na criação um ser encarregado do mal, o ser humano não poderia evitá-lo. Contudo, tendo a causa do mal em si mesmo e, ao mesmo tempo, tendo seu livre-arbítrio e por guia as leis divinas, ele o evitará quando o desejar. Tomemos um fato comum por comparação. Um proprietário sabe que na extremidade de sua terra há um local perigoso, no qual pode se ferir ou morrer. O que faz para evitar acidentes? Coloca próximo ao lugar um aviso para se afastar, por causa do perigo. Essa é uma lei. Ela é sábia e previdente. Se apesar disso um imprudente ignora o aviso e sofre um acidente, quem poderia ser responsabilizado senão ele próprio? Assim acontece com relação ao mal. O ser humano o evitaria se observasse as leis divinas. Deus, por exemplo, colocou um limite para a satisfação das necessidades. O ser humano é avisado pela saciedade. Se ele ultrapassa esse limite, age voluntariamente. As doenças, as fraquezas do corpo, a morte que podem resultar disso, são obra sua e não de Deus. Sendo o mal resultado das imperfeições do ser humano, o ser humano criado por Deus dirão que, se ele não criou o mal, pelo menos teria criado a causa dele. Se tivesse criado o homem, ou seja, o ser humano perfeito, o mal não existiria. E se o ser humano tivesse sido criado perfeito, estaria fatalmente inclinado ao bem. Agora, em virtude de seu livre-arbítrio, não tende fatalmente nem para o bem nem para o mal. Deus quis que ele fosse submetido à lei do progresso e que esse progresso fosse fruto do próprio trabalho, a fim de que o mérito fosse seu, mesmo tendo a responsabilidade pelo mal que pratica por sua vontade. A questão, portanto, está em saber qual é o ser humano, a origem da sua propensão ao mal. Nota de rodapé número 54. O erro consiste em pretender que a alma tenha saído perfeita das mãos do Criador, quando ele, ao contrário, quis que a perfeição fosse o resultado do refinamento gradual do espírito e de sua própria obra. Quis Deus que a alma, em virtude de seu livre-arbítrio, pudesse escolher entre o bem e o mal, chegando aos seus derradeiros fins por uma vida dedicada e pela resistência ao mal. Se tivesse criado a alma com uma perfeição à sua semelhança, e que, saindo de suas mãos, ele a tivesse ligado à sua beatitude eterna, Deus a teria feito, não à imagem, mas semelhante a si próprio, como já dito, conhecedora de todas as coisas em razão de sua essência e sem ter aprendido nada, mas movida por um sentimento de orgulho, nascido da consciência de seus atributos divinos. A alma seria induzida a negar sua origem, a desconhecer o autor de sua existência, ficando em estado de rebelião contra o seu Criador. Isso está escrito em Bonamy, Juiz de Instrução, Razão do Espiritismo, em seu capítulo 6. Essa é uma nota de Allan Kardec. Continuando. Se estudarmos todas as paixões e até mesmo todos os vícios, veremos que eles têm o seu princípio no instinto de conservação. Esse instinto, em toda a sua força nos animais e nos seres primitivos que estão mais próximos da vida animal, ele domina sozinho, porque entre eles ainda não há o contrapeso do senso moral. O ser ainda não nasceu para a vida intelectual,
O instinto enfraquece, ao contrário, à medida que a inteligência se desenvolve, porque domina a matéria. Com a inteligência racional, nasce o livre-arbítrio, que o ser humano usa à sua vontade. Então, somente para ele começa a responsabilidade de seus atos. Temos a nota número 55. Na teoria moral espírita, o livre-arbítrio surge após o desenvolvimento da inteligência racional. Desse modo, a responsabilidade moral só aí se inicia e se amplia gradualmente na proporção direta do desenvolvimento racional. Nos animais e nos seres ainda simples e ignorantes, não surgiu o livre-arbítrio, o senso moral e a responsabilidade pelos seus atos. Esses conceitos psicológicos afastam completamente os dogmas do pecado original, da queda e da encarnação como castigo. Também são falsas as hipóteses científicas do egoísmo e do sentimento antissocial inatos em todos os indivíduos. Traz alento, pois quanto a maior a inteligência, maior a responsabilidade. Por fim, para uma evolução moral plena na humanidade, é necessário garantir para todos os indivíduos as oportunidades do desenvolvimento racional pela educação. Nota do editor. Continuando a leitura. O destino do espírito é a vida espiritual, mas nas primeiras fases da sua existência corporal, ele só possui necessidades materiais para satisfazer. Com essa finalidade, o exercício das paixões é uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Porém, saindo desse período, possui outras necessidades, a princípio semi-morais, semi-materiais e depois exclusivamente morais. É então que o espírito domina a matéria. Na medida em que se liberta do seu jugo, avança pela vida adequada e se aproxima do seu destino final. Se, ao contrário, deixar-se dominar pela matéria, se atrasa, se identifica com os irracionais. Nessa situação, o que antes era um bem, por ser uma necessidade da sua natureza, torna-se um mal. Não só por não ser mais uma necessidade, mas porque se torna nocivo para a espiritualização do ser. Por isso, o mal é relativo e a responsabilidade é proporcional ao seu grau de adiantamento. Todas as paixões têm sua utilidade providencial, sem o que Deus teria feito algo inútil e nocivo. É o abuso que constitui o mal. O ser humano abusa conforme seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo próprio interesse, ele escolhe livremente entre o bem e o mal. Capítulo: O instinto e a inteligência. Qual a diferença entre o instinto e a inteligência? Onde termina um e começa outro? O instinto é uma inteligência rudimentar, ou uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria. Nota 56. A psicologia experimental foi uma das ciências filosóficas do século XIX e dotava a definição de ser humano como uma alma encarnada. Desde as pesquisas de Maine e Byron, diferindo na atualidade, essa ciência adotava o espiritualismo como fundamento teórico. A partir de 1830, tomou lugar na Universidade de Paris e, progressivamente, tornou-se disciplina curricular oficial das escolas normais e dos colégios. Para esses acadêmicos espiritualistas, o instinto e as paixões, o prazer e a dor estão circunscritos à vida animal do ser humano, enquanto a inteligência é uma das faculdades da alma, assim como o livre-arbítrio e a imaginação. Desse modo, a liberdade e o dever são fundamentos da moral, e não a submissão à divindade como pregavam as religiões. Mas, como essas faculdades surgiram? O que diferencia a alma humana dos animais? Paul Janet afirma: nada tão obscuro como a origem do instinto. Contentemo-nos em verificá-lo como um fato incontestável. Demais, essa é a única função da psicologia. Não havia meios nem acesso aos fatos para encontrar respostas. O Espiritismo, surgindo no momento certo, veio enriquecer esse estudo com um importante significado. Allan Kardec deu à sua revista espírita a designação de Jornal de Estudos Psicológicos.
Nesse capítulo, o autor faz amplo uso dos conceitos dessa ciência psicológica, estabelecendo sua junção com a teoria dos espíritos. Veja o desenvolvimento do tema em psicologia, na obra Tratado Elementar de Filosofia, de Paul Janet, Rio de Janeiro, Garnier, 1885. Essa é uma nota do editor. Seguindo com a leitura. O instinto é a força oculta que impulsiona os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, visando a sua conservação. Nos atos primitivos não existe reflexão, combinação nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, volta-se para a luz, encaminha suas raízes para a água e a terra nutritiva, que a flor se abre e se fecha alternadamente, conforme a necessidade, que as plantas trepadeiras se enroscam em volta do apoio ou se penduram com suas gavinhas. É pelo instinto que os animais são advertidos do que lhes seja útil ou nocivo, que eles se dirigem, conforme as estações, para os climas propícios, que constroem sem lições preliminares, com maior ou menor arte, de acordo com a espécie, seus ninhos macios e abrigos para sua prole, assim como armadilhas engenhosas para pegar a presa com a qual se nutrem, que manejam com destreza as armas ofensivas e defensivas de que são dotados, que os sexos se reaproximam, que a mãe esconde seus filhotes, que esses procuram o seio materno. Entre os seres humanos, o instinto o domina exclusivamente no começo da vida. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, agarra um alimento, grita para exprimir os desejos, imita o som da voz, ensaia para falar e caminhar. Entre os adultos, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco, fugir de um perigo, manter o equilíbrio do corpo. Também o piscar dos olhos para regular a claridade da luz, a abertura instintiva da boca para respirar e etc. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, conforme a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Todos os atos mecânicos são instintivos. O ato que denota reflexão e combinação é inteligente. Um é livre, o outro não. O instinto é um guia seguro, que jamais se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, ocasionalmente está sujeita a erros. Se o ato instintivo não tem o caráter do ato inteligente, ele revela, entretanto, uma causa inteligente, essencialmente previdente. Admitindo-se que o instinto procede da matéria, torna-se forçoso admitir que a matéria seja inteligente, até mais inteligente que previdente que a alma, já que o instinto não se engana, ao passo que a inteligência se engana. Se considerarmos o instinto como uma inteligência embrionária, como explica em certos casos, que seja superior à inteligência racional. Temos aqui uma nota 57. Depois eu repito o que vem a seguir. Nota 57. O João de Barro é um pássaro do Brasil. Constrói seu complexo ninho sem calcular ou planejar por uma inteligência racional. Age apenas por instinto, mas sua obra denota grande complexidade. Sim, ela é feita em espiral para que os animais não possam pegar a sua cria lá dentro. É interessante. Continuando. Se considerarmos o instinto como uma inteligência embrionária, como explicar em certos casos que seja superior à inteligência racional? O que lhe dá a possibilidade de executar coisas que ele próprio não pode produzir? Se ele é um atributo de um princípio espiritual especial, o que vem a ser esse princípio? Depois que o instinto se apaga, esse princípio seria destruído? Se os animais são dotados só de instinto, seu futuro fica sem saída, seus sofrimentos não teriam nenhuma compensação, isso não estaria conforme a justiça e a bondade de Deus. Conforme outro sistema, o instinto e a inteligência teriam um só e um mesmo princípio. Chegado a certo grau de desenvolvimento, esse princípio, que inicialmente teria apenas as qualidades do instinto, sofreria uma transformação, que lhe daria as qualidades da inteligência livre. Receberia, numa palavra, o que se convencionou chamar de centelha divina. Essa transformação não seria súbita, mas gradual,
de tal modo que durante certo período estariam misturadas as duas aptidões, a primeira diminuindo à medida que a segunda aumentasse. Nota de rodapé número 58. O desenvolvimento gradual da inteligência, ao mesmo tempo que o instinto decresce, coloca em novo patamar o entendimento do ser humano, diferenciando-o dos animais, considerando uma só vida. Tanto o dogma religioso quanto o materialismo não encontram explicações para a diversidade dos seres humanos, uns dominados pelos instintos, outros senheiros de si mesmo. Sendo a inteligência uma conquista progressiva, fruto do esforço pessoal, desde as primeiras vidas humanas, a humanidade caminha para o progresso global, justificando a inadiável e imprescindível oferta da educação para todos. Nota do editor. Continuando. Enfim, uma outra hipótese que, de resto, se alia perfeitamente à ideia de unidade de princípio, resulta do caráter essencialmente previdente do instinto e concorda com o que o Espiritismo nos ensina quanto às relações do mundo espiritual com o corporal. Sabe-se atualmente que alguns espíritos desencarnados têm como missão velar pelos encarnados, dos quais se convertem em protetores e guias, que os envolvem com seus eflúvios fluídicos e que o ser humano atua, frequentemente, de maneira inconsciente sobre a ação desses eflúvios. Sabe-se ainda que o instinto, por si mesmo, produz atos inconscientes, predomina nas crianças e, em geral, entre os seres nos quais a razão é frágil. Ora, de acordo com essa hipótese, o instinto não seria um atributo nem da alma nem da matéria. Ele não pertenceria ao ser vivo, mas seria efeito da ação direta dos protetores invisíveis que supririam a imperfeição da inteligência, provocando eles próprios os atos inconscientes necessários à conservação do ser. Seria como um andador que sustenta a criança que ainda não sabe andar. Mas, do mesmo modo que a criança deixa de usar o andador gradualmente à medida que ganha equilíbrio, os espíritos protetores deixam seus protegidos liberados à medida que se tornam aptos a se guiar pela própria inteligência. Assim, o instinto, longe de ser o produto de uma inteligência rudimentar e incompleta, teria uma inteligência estranha na plenitude de sua força, suprindo a insuficiência, seja de uma inteligência mais jovem, que induziria a fazer inconscientemente para seu bem, o que fosse ainda incapaz de fazer por si própria, seja uma inteligência madura, mas momentaneamente tolhida no uso de suas faculdades. Assim acontece com o ser humano durante a infância e nos casos de idiotice e de afecções mentais. Disse proverbialmente que há um Deus para as crianças, os loucos e os ébrios. Tal dito é mais verdadeiro do que se supõe. Se Deus não é senão o espírito protetor que vela pelo ser incapaz e se proteger pela própria razão. Nessa ordem de ideias, podemos ir mais longe. Por mais racional que seja, essa teoria não resolve todas as dificuldades da questão. Para investigar as causas, é preciso estudar os efeitos, e, pela natureza deste, pode-se concluir a natureza da causa. Ao se observar os efeitos do instinto, distingue-se, em primeiro lugar, uma uniformidade, uma segurança de resultados que não existem mais na medida em que o instinto é trocado pela inteligência livre. Além disso, reconhecemos uma profunda sabedoria na adequação tão perfeita e constante das faculdades instintivas às necessidades de cada espécie. Essa uniformidade não poderia existir sem a unidade de pensamento e, por consequência, com multiplicidade das causas ativas. Ora, em consequência do progresso que as inteligências individuais realizam incessantemente, há entre elas uma diversidade de aptidões e vontades incompatível com esse conjunto tão perfeitamente harmonioso que se produziu desde a origem dos tempos e em todas as regiões, com regularidade e precisão matemáticas, sem jamais falhar. Essa uniformidade, no resultado das faculdades instintivas, é um fato característico que implica forçosamente na unidade da causa. Se essa causa fosse um fato característico que implica forçosamente
na unidade da causa, se essa causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tanta variedade de instintos quanto de indivíduos, desde os vegetais até o ser humano. Um efeito geral, uniforme e constante deve ter uma causa geral, uniforme e constante. Um efeito que revele sabedoria e previdência deve ter uma causa sábia e previdente. Ora, uma causa sábia e previdente, sendo necessariamente inteligente, jamais poderá ser exclusivamente material. Não se encontrando nas criaturas encarnadas ou desencarnadas as qualidades necessárias para produzir tal resultado, é preciso ir mais alto, isto é, ao próprio Criador. Se nos atermos à explicação que foi dada sobre a maneira como se pode conceber a ação providencial, veja o capítulo 2, item 25, considerando todos os seres penetrados do fluido divino, soberanamente inteligente, compreende-se a sabedoria previdente e a uniformidade que presidem a todos os movimentos instintivos para o bem de cada um. Essa solicitude é tanto mais ativa quanto menor a quantidade de recursos que o indivíduo possui em si mesmo e em sua inteligência. É por isso que ela se mostra maior e mais absoluta entre os animais e nos seres inferiores aos homens, ou seja, aos seres humanos. De acordo com essa teoria, compreende-se porque o instinto é sempre um guia seguro. O instinto maternal é o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria. Fica realçado e enobrecido. Em razão de suas consequências, não poderia ser entregue às eventualidades, caprichos volúveis da inteligência e do livre-arbítrio. Pelo organismo das mães, o próprio Deus vela as criaturas que nascem. Temos aqui uma nota, número 59. Até mesmo a cura pelo magnetismo humano encontra no instinto maternal o fenômeno natural que o fundamenta. Diante do filho doente, a mãe coloca-se ao seu lado, deposita sua mão sobre a fronte e sobre o local adoentado, instintivamente por horas, possibilitando por essa sintonia a aceleração do ciclo da doença, ajudando a sua cura. O magnetizador apenas transformava em tratamento esse sublime gesto instintivo. Não é verdade, meus amigos? As pessoas não fazem isso com os seres que amam? Quando você ama uma pessoa e ela está mal por algum motivo, a gente a abraça, a gente está transmitindo saúde, bem-estar através do nosso próprio magnetismo. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo a todos na sequência do nosso estudo. Abraços!